Olá a todos, seja todo mundo muito bem-vindos. Iniciarei agora, então, a aula de arquitetura de computadores. Tentarei explanar aqui de maneira rápida e sucinta sobre unidade central de processamento, ok? Antes disso, eu gostaria de voltar no tema que encerramos na aula passada sobre o subsistema de memória. Tem dois aspectos muito importantes do subsistema de memória que é necessário nós fazermos uma definição. O primeiro deles é o conceito de registradores, né? Então, qual que é a função desse tipo de memória dentro dos nossos sistemas operativos aqui, né? A nossa arquitetura. Existe uma hierarquia de memória, não sei se vocês estão lembrados, que era baseada nessa pirâmide aqui, onde quanto mais baixo na pirâmide, mais lenta, né? Não sei nem se pode dizer que é mais lenta, mas esse mais lenta aqui é porque eu estou comparando a outro tipo de memória. Contudo, ela tem um preço também, ela é mais em conta, né? Então ela é mais barata, ok? E aí nós teríamos, ela é mais lenta, ela é mais barata e ela tem um valor, um espaço maior de armazenamento. Quanto mais alto nesse nível da pirâmide aqui, você tem uma velocidade mais alta na velocidade, você teria um preço mais caro em relação ao anterior, e aí você teria uma capacidade de armazenamento menor, porque essa é a pirâmide. Na base da pirâmide, nós temos aqui CDs-ROM, disquetes, fitas, pendrives, ok? Então, tudo isso daqui, essas memórias que estão na base aqui, nós chamamos ela de memória secundária. A memória principal, que é a memória RAM, ela está no meio dessa pirâmide aqui. Aqui no meio nós temos as famosas memórias principal. E a memória do nosso computador. Memória que é o que o pessoal, quando vai vender para a gente o computador, eles estão mais preocupados, né? Então, ele te vende memória principal, 8 GB de RAM, 16 GB de RAM, 32 GB de RAM. E aqui em cima, no topo da cadeia, tem duas memórias muito importantes que a gente tem que falar. A mais interessante delas são os registradores, e um pouco mais barato que os registradores, com um pouco menos de performance, e com a capacidade um pouquinho maior de armazenamento, nós temos aqui as memórias cache. Okay? Então, fiz esse resumo aqui para entender onde nós estamos situado aqui. Então, a minha ideia é falar dessas duas memórias que estão aqui, a memória de registradores e a memória cache. Pois bem, o registradores, ele é um tipo de memória que ele é utilizado diretamente pelo processador. Então, vamos supor, nós temos aqui uma placa-mãe normal, do lado direito aqui, geralmente, tem os banks aqui de memória. Aqui embaixo nós temos o chipset SU. Teríamos aqui alguns slots para PCI, PCI Express, normal, né? PCI Express 2. Aqui no meio nós temos a nossa unidade, isso daqui é a nossa unidade central de processamento. Dentro dela existem alguns componentes, igual já foi dito. Dentro dele existem dois componentes muito importantes, né? Que é a memória do tipo de registradores e a memória do tipo cache. Ok? Isso aqui é só para a gente falar um pouquinho dela. Então, como que funciona dentro dessa unidade central de processamento? Essa unidade central de processamento aqui, esse quadrado aqui, as pessoas entendem ela como processador, porque o dispositivo mais importante que está ali dentro, ele tem o ato de processar, né? Então, por isso que nós chamamos de processador. Mas o nome técnico dele é unidade central de processamento, porque além do processador, ele tem outros componentes ali dentro. Então, uma UCP normal, qual que é o trabalho dela? Qual que é o fluxo? Ela vai passar informação ida e vinda pelo registrador. Não tem jeito de fazer uma operação na unidade central de processamento sem passar pelo registrador. Esse registrador é ele que vai dar o acesso lá na memória principal. Nós chamamos aqui de MP. Memória principal são esses três carinhas aqui, ó. Esses três bancos de memória que eu coloquei aqui. Pode ser 3, pode ser 4, pode ser 2. Daqui a quantidade de slot vai depender do fabricante da placa-mãe. Então, a informação é processada dentro da unidade central de processamento, através do processador, através da unidade lógica aritmética, através de outros componentes.
o resultado ela vai estar lendo e escrevendo aqui na memória, conhecida como registrador, e após terminar isso daqui, então nós dizemos que foi feita o processamento. Então, tudo isso daqui, ó, é dentro do processador. Okay? E aí, o resultado desse processamento, ele, então, é encaminhado para a memória principal. E lá vai ficar até ser necessário o uso dela novamente. Então, essa setinha aqui, ela é bidirecional. Ó, ela tanto vai, quanto ela também pode ser recuperada essa informação da memória. Então, sai da memória principal, que está na casa do tempo de acesso aqui de 7 nanosegundos, 6 nanosegundos, sei lá, não sei como é que está exatamente hoje, e cai aqui no registradores, onde eu não consigo nem mensurar em nanosegundos, só para vocês terem uma ideia do tanto que é rápido. Não sei se vocês sabem, um segundo, ele tem 1000, né, milésimos de segundo. E aí, cada milésimo de segundo vai ter 60, vai ter 1000 também nanosegundos. Então, só para vocês entenderem onde é que eu estou na casa do nanosegundos, né? E aí, no meio desse caminho aqui, entre a memória principal e o registrador, eu posso embutir aqui também, eles foram descobrindo, se eu colocar uma memória, um armazenamento de memória aqui, que não faz muita coisa, muito processamento, mas se eu colocar ela aqui no meio, ó, entre a memória registradora e a memória principal, eu vou colocar um outro tipo de memória aqui, que é mais barato que a memória registradora, ok? Eu vou dar o nome dessa memória aqui de memória cache. Agora eu falo dela, tá? Então, por enquanto, aqui nós estamos na unidade central de processamento. Então, definindo aqui, vamos escrever um pouquinho. Como que eu teria aqui isso daqui? Eu teria aqui, ó, a UCP, ela é, de fato, o processador central do sistema. Então, aqui é só algumas definições. O que, que é isso, né? Então, para que eu possa manipular esse processamento, entendeu? Aqui, ó, para que eu possa manipular os dados, as informações, eu vou necessitar, então, de ter a informação nos registradores. Então, eu necessito aqui, né? Então, essas informações aqui tem, né? Tem aqui, quociente complexo aqui, tem que estar nos registradores. Eu não processo nada que não estiver no registrador, ok? É uma memória transitória, muito rápida, ela não fica nada lá, só o que tá fazendo. Então, isso daqui é um conceito. O próximo aqui, ó, eu não tenho nada que eu vou fazer dentro da unidade central de processamento, se não passar pelos registradores. Então, a próxima definição é informação, nenhuma informação de programas que eu escrever, seja em qualquer linguagem, C, qualquer linguagem, ou qualquer dados, seja ele lógicos, aritméticos, ele chega, nenhuma informação de programas ou dados, ele chega ao processador sem passar pelos registra, pelos registradores. Então, essa é uma informação muito importante para a gente. Okay? Então, você vai ter dois tipos de registradores, então, aqui na memória. Não sei se vocês recordaram aqui, ó, essa setinha aqui, entre a UCP e o registradores, ela é bidirecional. Ó. Por que ela é bidirecional? Porque a função de vir da UCP e ir até o registrador é uma função de gravação, entendeu? De write, de escrita. Quando você tem a volta do registrador para a UCP, ok? Então, você está fazendo uma operação de leitura. Então, eu tenho sempre que ter esses dois caras aqui, ó. Um, para eu garantir a leitura desse dado, que eu vou chamar esse cara aqui de registrador de endereço, para eu saber se eu estou pegando no lugar certo, se eu estou gravando no lugar certo.
E a outra é a própria instrução, é o próprio dado, ok? Então, os meus registradores, eles vão ter aqui dentro, então, dois tipos. Ou o registrador é de instrução. O que é uma instrução? Uma instrução é o que o cara tem que fazer, o que ele tem que calcular. Uma instrução seria: some para mim 2 mais 2. Ele vai fazer isso e vai gravar no input X. Então, toda informação dentro da unidade de processamento, ele caminha sempre junto. A instrução mais o, ok? E o endereço, eu já falei, né? O registrador de endereço, onde essa informação vai ser o quê? Armazenada. Então, o tempo de acesso desses registradores, eles são muito baixos, então é muito rápido. Então, por isso que ele não precisa de tanto espaço de armazenamento, porque não dá nem tempo dele endereço. E a capacidade dele é baixíssima. Geralmente, você vai ter esses registradores aqui, ó, na casa de 1 a, sei lá, 64 bytes. Ok? Os processadores comuns fazem dessa forma aqui. Mas isso daqui depende, novamente, do fabricante. Ok? Beleza. Então, aqui eu defini, então, a parte de registradores. A parte de memória cache. No caso nosso aqui, ó, esse termo memória cache, vocês vão ver ele sendo utilizado em diversos cenários dentro dos sistemas de informação. Existe memória cache no conceito de navegador, de internet, no conceito de algum sistema computacional, existe o conceito de memórias cache dentro de sistemas operacionais, existe o conceito de memórias cache dentro de banco de dados, dentro de roteadores e plataformas de redes, e existe também onde nasceu a memória cache, que é na parte física, na parte do hardware, né? Então, os hardwares, antigamente, eles não possuíam essa capacidade de ter uma memória cache. Eles faziam a memória diretamente gravando entre o registrador e a memória principal. Com o passar do tempo, percebeu-se que existem várias informações que eu estou processando e que eu fico repetindo esse processamento. Então, estou processando a informação 1, informação 2, informação 3, informação 4, a 5. Aí agora eu processo a informação 5 de novo, agora eu processo a informação 2, aí eu processo a informação 6, aí eu processo a informação 1, aí eu processo a informação 5, aí eu vou processando aqui, ó, estou processando a informação nova que é a 7, repetir a 2 de novo, a 2 de novo, a 1 de novo. Então, para que serve a memória cache? Eu vou armazenar na memória cache, ela existe alguns níveis, eu vou deixar essas informações que acabaram de ser processadas já previamente armazenadas em um depósito de informação, um depósito aqui, está numa matriz de bytes de memória, ok? Eu vou deixar aqui a informação processada do do 1, do 2, do 3, do 5, do 4, do 6, do 7, eu vou armazenando. E a minha memória principal, toda vez que ela precisar de alguma coisa, ok? Primeiro, ela verifica se existe na minha memória cache. Se não existir na minha memória cache, aí sim eu vou fazer a busca dela lá no meu registrador. O meu registrador, ele nunca mais agora, então, vai mandar diretamente na memória principal, a não ser que o programa exige, tá? Então, essa memória aqui até a memória principal, ela vai ser facultativa a quem está desenvolvendo essa aplicação lá no processador. Então, eu vou armazenar na memória cache. Se por acaso eu precisar de uma informação, primeiro eu verifico se existe na memória cache. Se existe, eu falo para ela, ó, já está lá. Se não existe, aí eu vou fazer o reprocessamento disso daí. O que que isso daqui garante? Isso garante que eu não tenho que fazer uma tarefa duas vezes, sendo que eu acabei de fazer aquela tarefa, entendeu? Então, eu ganho uma memória, não só uma memória para armazenar as coisas, mas agora eu ganho uma memória que vai ficar registrando para mim o que eu já fui fazendo, porque é como se fosse uma parte de aprendizado mesmo. Ela tem alguns níveis razoável de gravar ou ler uma informação que acabou de ser processada, entendeu? E aí, então, eu não preciso fazer o processamento dela. Então, eu ganho em desempenho. Ok? Então, a memória cache é para isso, para eu não ter que ficar reprocessando a todo momento. Então, existe para a memória cache
sempre quando você trabalha com memória cache, você trabalha com geralmente com 3 pontos. O primeiro ponto é o ponto de vista de estatística, ou seja, qual que é a probabilidade, entendeu, dessa informação ser processada ou ser requisitada agorinha, novamente, em pouco tempo, entendeu? Qual que é a probabilidade? Qual a probabilidade? Qual que é a probabilidade de se repetir? Ok? Se a probabilidade for baixa, você mantém na cache. Se a probabilidade for muito alta, então você não tem necessidade de armazenar aquela informação. E todos os quesitos de memória cache, eles tratam de estatística e eles tratam também para resolver um problema. Então, você tem a memória cache, o que eu falei, existe memória cache em diversas áreas da ciência da computação. Aqui nós estamos falando de hardware, ok? Então, esses hardwares nossos aqui, ele tem um problema. Qual que é o problema que ele está resolvendo com a memória cache? O problema é que a nossa memória principal, ela é lenta se comparado a um registrador. Então, toda vez que eu tiver que sair da minha UCP e ir lá na memória principal para pegar uma informação, ou toda vez que a memória principal precisar gravar, solicitar alguma coisa aqui na minha UCP, esse caminho aqui, ó, esse caminho aqui de ida e vinda, que nós chamamos aqui de tempo de acesso, lembra? Tempo de acesso. Isso daqui nós consideramos ele extremamente o quê? Lento. Então, eu vou colocar uma memória no meio entre a UCP e a memória principal, que não seja tão lento, ok? Tão lenta quanto a memória principal, mas que também não seja tão rápida quanto o registrador, porque senão eu vou ter 2 registradores, entendeu? E aí o registrador é muito caro, ele realmente, financeiramente, ele é caro se produzir aqui dali. Então, a placa-mãe vai ficar mais cara, o computador vai ficar mais caro, então o custo computacional ele vai aumentar. Então, a gente tem que ter um balanço. Qual que seria esse balanço? Esse balanço é colocar uma informação, uma memória no meio, que é mais rápida que a memória principal e um pouquinho mais lenta que o registrador. Então, essa seria a nossa o quê? A nossa solução. Entendeu? Então, aquilo que eu falei, memória cache tem sempre 3 pontos. A estatística do porquê que eu estou fazendo aqui dali e quanto em quanto tempo isso daqui está repetindo, e depois há uma solução para resolver esse problema. Entendeu? Então, eu vou implementar alguma memória que seja tão rápida quanto o registrador e bem mais rápido que a memória principal, porque senão eu vou perder muito tempo indo e voltando. Só que isso daqui só vai dar certo se eu responder a primeira pergunta, né? Qual que é a probabilidade desse dado ficar se repetindo? E se ele demorar e não se repetir, não vai fazer muito sentido eu implementar uma memória cache. Você vai descobrir que ir lá na memória principal e voltar é mais rápido com custo menor, ok? Então, sempre você vai ter isso daqui, ó. Isso daqui, ó, que eu acabei de colocar aqui, é um ciclo vicioso das coisas. Então, agora você fala assim, não, então agora eu preciso ter uma segunda memória cache. Aí, então, você já fala que é a memória cache de nível 2. Aí você fala, não, agora eu preciso ter uma terceira memória cache. Aí você fala, não, agora eu vou ter a memória principal, a memória do registrador, vou ter a memória cache da primeiro nível, e agora eu vou ter a memória cache do segundo nível, agora eu vou implementar a terceira. E agora nós vamos implementar também a quarta, que é onde nós estamos hoje. Entendeu? Então, hoje nós estamos assim, ó, memória cache até nível 4 para processadores. Okay? Mas não se limita a isso. E a memória cache, a memória de registrador, que eu falei para você que ele vai de 1 a 64 bytes. Ok? Esse aqui é registrador. A memória cache depende muito do fabricante, tá? Você tem caches para L1 de um tamanho, para L2 de outro tamanho, para L3 de outro tamanho, para L4 de outro tamanho. Mas, geralmente, a L1 e L2, elas vão até, sei lá, de 128 KB a 256 KB. Mas as memórias caches maiores, elas podem ir a 4 megabytes, elas podem ir a 8 megabytes, vai depender muito do fabricante. Okay? Então, essa era o que eu queria colocar para vocês sobre as memórias. Tudo isso daqui, obviamente, eu estou falando para vocês de uma arquitetura de computadores, igual nós combinamos, de Von Neumann, ok? Então, esse cara aí é o cara que
arrebentou com tudo, né? Ele que deu para nós o privilégio de termos os computadores que nós temos hoje. Ok? Então, o que a UCP vai estar sempre fazendo? Armazenando essas informações que foram processadas. Qual que é a informação que tem que ser processada? Não sei. Onde é que a UCP busca essa informação? Lá na memória principal. Então, ela busca a informação na memória principal, a memória principal devolve para ela essa informação, ela processa essa informação e devolve para a memória cache. Se a memória principal precisar, a partir de agora, ela vai procurar dentro da memória cache. E aí fica mais rápido esse entendimento aqui. Ok, pessoal? Então, seria esse o conceito aí de memória. E aí, eu finalizo, então, a parte do detalhamento de memória e agora nós podemos ir, então, para o CP de fato, tá? Então, agora eu vou tratar só dentro da nossa unidade central de processamento. Beleza, a UCP, ela significa Unidade Central de Processamento. Qual que é a função dessa unidade central de processamento? Duas funções bem básicas que ela tem, que ela só faz isso. Duas funções. Ela, obviamente, faz o processamento, ok? E faz uma função de controle. Lembra que eu falei para vocês que sempre trabalho em duas vias? Controle e processamento, sempre dessa forma, ok? E ela faz o processamento e o controle de quê? De algo que nós chamamos na computação de instrução. Essa instrução, ok? Essa instrução, o que que ela é? São programas, ok? São programas que estão armazenados na memória principal, ok? Certinho? Eles estão armazenados na memória principal, ok? Em uma sequência. Então, tudo que é armazenado na memória, ela já vai ordenada. Então, ela vai estar em sequência. Para que o processador não perca tempo organizando essas instruções para depois processar. Lembra na função dele aqui, ó? Está falando processamento e controle. Não está falando processamento, organização e controle. Ele só processa e controla. Se o programa não colocar na sequência certinha para ele, ele não vai fazer isso, ok? Ele não vai organizar. Então, isso daí é uma responsabilidade da memória. Então, o sistema operacional, quando joga para a memória a informação que tem que ser processada, isso daí já tem que estar o passo a passo aqui de como que funciona o nosso processador, o nosso unidade central de processamento. A primeira coisa que ele vai fazer, então, ele vai lá na memória principal e fala assim, qual que é o próximo programa que eu tenho que executar? Então, ele vai vir aqui, então, a primeira coisa que ele vai fazer é buscar instrução. A segunda coisa que ele vai fazer é tentar fazer uma interpretação dessa instrução. Agora ele vai fazer a interpretação dessa instrução. A terceira coisa que ele vai fazer é, para eu fazer essa instrução, o que eu tenho que buscar, me preparar de dados? E onde é que esses dados estão? Então, ele vai buscar os dados em um endereço específico da memória. Então, lá na memória você tem uma sequência de instrução que deve ser feita, em uma parte da memória, e na outra parte da memória você vai ter, então, os dados que são necessários para eu interpretar, para eu poder executar aquela instrução. Então, o terceiro passo meu que é buscar dados da instrução. E aí, depois que eu consegui, então, busquei qual que é a instrução que eu tenho que fazer, consegui interpretar o que eu tenho que fazer, já fui na memória e já localizei quais são os dados que eu preciso para poder eu conseguir executar aquela instrução, né? Fazer o processamento dela. Então, agora, o que eu posso fazer? O processamento propriamente dito. Então, agora eu vou executar a instrução.
ok? O próximo passo é, terminei de executar essa instrução. Então, eu vou pegar e vou armazenar o resultado, ok? O resultado deste processamento, tá? Em local previamente indicado, ok? Pela instrução. A instrução ela tem assim, ó. Olha, a sequência é essa, você vai pegar os dados no endereço de memória tal, você vai processar e o resultado você vai guardar no endereço de memória tal. Então, ele vai ter sempre, então eu vou vir aqui, ó, na minha memória principal. Eu vou vir aqui no primeiro passo, vou pegar qual que é a instrução. Essa instrução tem tudo que tem que ser feito, onde fisicamente estão os dados e onde fisicamente eu vou ter que armazenar o resultado deste processamento. Ok? Então, você tem aqui a instrução, você tem o local dos dados e você vai ter aqui onde eu vou armazenar os dados. Ok? Quando eu terminar esse quinto passo, eu vou para o próximo passo, que seria o sexto passo. O sexto passo meu aqui seria buscar uma nova instrução. Ok? Então, esse aqui é o passo a passo do meu programa. Então, basicamente, seria isso. Então, posso fazer um desenho aqui melhor para vocês. Então, eu tenho aqui o início, nós vamos colocar com uma bolinha para ficar bonitinho. Aí eu vou fazer o quê? O primeiro passo é buscar, próxima instrução. Vai desculpando a letra aí, porque eu estou num tablet, assim, que é ruim demais para escrever. Além da letra já ser feia naturalmente, né? Aí eu vou interpretar. Para eu interpretar, vocês lembram, né? Eu preciso saber onde estão os dados e para onde que eu vou armazenar o resultado. Porque senão eu não consigo fazer essa próxima etapa aqui, ó, que é executar a instrução. E aí, quando eu terminar de executar essa instrução, eu vou voltar para o início. Quando eu volto para o início, é o quê? Eu busco, tá, a próxima instrução. Então, esse aqui é um diagrama de fluxo bem bacana para vocês terem um entendimento sobre isso. E agora, eu tenho dentro do meu processador, minha unidade central de processamento, eu tenho alguns componentes, né? Então, seria mais ou menos isso daqui, ó. Tem aqui a unidade aritmética e lógica. Eu vou ter aqui também um acumulador, que a gente chama de ACC, um registrador, ok? Um contador de instrução, certo? Vou ter aqui um registro, um registro de dados de memória, isso mesmo. Um registro de endereço de memória. Então, tudo isso daqui vai estar dentro da minha UCP. Do lado de fora aqui eu tenho a memória principal. E aqui eu vou ter barramento de dados. E aqui eu vou ter barramentos. Aqui eu tenho barramentos de dados, registrador de dados de memória. E aqui eu tenho barramento de endereço, ok? Vou ter aqui, nesse caso, né? E aí,
Eu tenho a informação saindo da unidade lógica aritmética, passa por o registrador, que pode ter um acumulador. Esse acumulador aqui, pessoal, é a nossa memória cache, tá? Tem, tem uns que tem outros que não, tá? Mas geralmente, hoje em dia, não existe processador sem essa memória cache. Depois eu vou passar para o meu contador de instrução. No contador de instrução, ele precisa de duas saídas, ou uma para o registrador de dados de memória e uma para o registrador de endereço de memória, né, para eu poder gravar lá na minha memória principal. Então, eu tenho aqui a minha ULA, que vem para cá, esse vai para o contador de instruções, que vai para lá. Essas setinhas são sempre indo e voltando. Fazendo uma analogia aqui bem simples do que eu tenho dentro do meu processador. Eu tenho aqui também um registrador, esse registrador de instrução, esse CI aqui é contador de instrução, o RI é registrador de instrução, né, em inglês aqui, R. E aí eu vou ter aqui uma unidade de controle bem aqui no cantinho. Junto com essa unidade de controle aqui, eu tenho um cara conhecido como clock, ok? Então, esse clock aqui, o relógio, é de quanto em quanto tempo funciona esse ciclo dele aqui. O nosso ciclo, hoje, do ser humano, funciona de 24 em 24 horas. Então, quando passa uma hora, quando passa duas, quando passa 24 horas, você gerou um dia. Então, esse clock aqui é o que determina a velocidade que esse processador vai trabalhar. De quanto em quanto tempo ele vai rodar uma informação aqui dentro desse circuito todo. Entendeu? E aí esse tempo é relativo, né? Assim como um dia aqui na Terra tem 24 horas, mas um dia lá em Marte pode durar alguns anos aqui na Terra, entendeu? Então, assim, é diferente, né? Então, a gente tem que ter essa percepção de que 400 MHz em um processador pode ser diferente de 400 MHz em um outro processador, justamente pela noção de tempo que esse processador tem. Codificador de instrução. Que o decodificador de instrução faz? Ele consegue identificar o que ele tem que fazer. E aqui tem um barramento, né? Mais embaixo aqui, que chamam de barramento de controle. Barramento de controle. Beleza, então esse cara aqui, tudo isso que eu desenhei aqui, tudo isso daqui, deixa eu ver se eu apago essa linha aqui, tudo isso daqui, ó, tá dentro da unidade central de processamento. Aqui eu tenho um barramento de controle para poder controlar a saída, que eu tenho um registro de dados de memória, registro de endereço de memória para poder ir lá na memória gravar e ler de lá. E aqui eu tenho os fluxos normais entre esses caras aqui. Então, tem um cara ligando aqui, aí eu ligo a esse cara aqui, o registrador de endereço, ele está ligado aqui com meu decodificador de instrução, e esse cara aqui liga, né, em alguns pontos. Esse cara liga no registrador de endereço, ok? E ele também vai ligar lá na minha unidade aritmética e lógica. Então, basicamente, o fluxo, de maneira bem simples, sem ficar tratando o que é ida e vinda, se atém a esse desenho aqui da unidade central de processamento. É tudo isso daqui é o que tem dentro de um processador, né, que nós chamamos aqui. E aí, no mercado, nós chamamos esse cara aqui de processador, mas nós sabemos que, do ponto de vista de arquitetura de computadores, a unidade central de processamento. Ok? Então, é isso, pessoal. A nossa videoaula termina aqui. E aí, na próxima aula, eu vou tentar detalhar para vocês, um por um desses componentes, e mais um pouco sobre as tarefas comuns, o que cada um desses caras aqui, o que eles fazem. Ok? Abraço. Até a próxima para vocês.